Só me sentindo aqui meio um cavaleiro solitário sobre essa questão da Covid, porque realmente a maioria dos locais pararam de falar, a imprensa tem falado muito pouco, né? Até aqui no YouTube você vê que as pessoas estão fazendo hoje poucos vídeos sobre as altas que continuam sendo do Covid, né? E eu vou explicar para vocês, né, o que preocupa nesses 17 estados aumentando o número de casos, né? Dos relatos que eu estou fazendo esse vídeo, que um colega me perguntou, falou assim, Ju, tá aumentando mesmo? Como é que tá isso? Porque a gente está ouvindo pouco falar do número de casos, mas vira e mexe a gente vê alguém que teve Covid e tal. E aí o que tem acontecido, né? É um fenômeno que é natural, é esperado, né? 3 anos de pandemia, ninguém aguenta mais falar do tema, né? E nem se preocupar sobre o tema. E a gente realmente acabou as medidas restritivas, né? A vacinação está aí para quem quiser se vacinar. E a gente criou aquele clima que tudo bem, quem quiser se vacina, quem não quiser não se vacina. E vamos seguir nossa vida, né? Não tem problema nenhum quanto a isso, acho que foi tudo muito bem feito. Retirada de máscara, né? Os cuidados que foram feitos, a orientação. Eu acho que isso foi muito ok, né? O grande problema é esse pós. O brasileiro é o povo mais ansioso do mundo, não sei o que estou falando, é os dados do OMS, né? Então, normalmente, ele se preocupa por etapas, né? E o momento agora da preocupação econômica, né? Desemprego aumentando, vários aspectos da economia, e parece que os outros temas sumiram, inclusive o Covid, né? E quando a gente olha os dados da pandemia atuais, qual local que a gente vê isso? Infogripe. Infogripe da Fiocruz, muito organizado. A gente vê que desde que o governo parou de anunciar diariamente, desde que a comitê de imprensa sumiu, né, deixou de existir, e também a gente não tem mais dados do comitê de imprensa que organizava, né? E as matérias de jornais também sumiram sobre Covid, a gente vê aumento em cima de aumento. Então, se você olha as últimas semanas, aumentou o número de internação de Covid e aumentou o número de mortes de Covid. A gente não tem informações diárias, quantos casos estão tendo mais de Covid, né? E realmente isso preocupa. O que preocupa a gente, não que a gente vai viver uma nova pandemia, lockdown, nada disso. O retorno das máscaras está muito longe disso, né? O que me preocupa é a lotação dos hospitais, aumento de mortes, quando isso vai estar misturado com as gripes que são sazonais. A gente tem surto de gripe no Brasil, sempre teve anualmente, né? Está chegando o período disso acontecer, né? E a gente realmente está relaxado. Se você for olhar, observe sua casa, observe familiar, observe as crianças, estão pegando infecções novamente, vias aéreas respiratórias, cada vez tem sido mais frequente, na grande maioria das vezes são leves, mas as duas populações que mais preocupam a gente são as crianças e os idosos. E a gente tem visto uma baixa busca pelas pessoas pela vacina da gripe e vacina de Covid também. O mundo voltou ao normal, todo mundo em crise econômica, todo mundo quer trabalhar para ganhar dinheiro e deixa os seus filhos nas escolas, natural, também faço isso, né? E eles ficam um dia na escola e você às vezes não tem tempo de vacinar seu filho. E você também não tem tempo de se vacinar. Então é necessário que a gente fique atento. Não é para assustar ninguém, não é para gerar pânico. É importante que a gente saiba que vão aumentar o número de gripe, deve aumentar também o número de Covid e a gente vai ter que fazer nossas medidas, com, por exemplo, a mais relevante, vacinar contra a gripe e contra a Covid, né? Esse fator de vacinar pela bivalente, acho que vai ser o grande fator de controle, mas se a gente não fizer isso, a gente vai ter números assustadores novamente, a imprensa vai voltar a falar, o governo vai voltar a falar, porque a gente relaxou no período de relativa calmaria. Não está um período de caos, mas está aumentando, mas também não está o período de caos. Então era o período bom da gente estar reforçando as orientações, fazer a vacinação, tudo isso, né? Porque senão, como eu falei no início, né? O brasileiro é o povo mais ansioso do mundo, só quando voltar o caos a gente vai começar a falar de novo, a vacina, a Covid, e talvez muitas vezes sejam perdidos nesse caminho, tá bom? Espero que tenha ajudado.